que amam a Deus podem ao mesmo tempo viver em um estado de adultério espiritual, que é a palavra fornicação aqui. Podemos adicionar isso também? É isso que você está dizendo aí? Com certeza, sim. Você está certo. Então, o adultério espiritual não é algo somente uma pessoa não salva faz. No contexto em que Paulo escreveu, em Romanos capítulo 7, também Tiago lidou em Tiago 7, versículo 4, quando ele fala, seus adúlteros e adúlteras, não sabeis, não entendem que ser amigo do mundo faz você inimigo de Deus? Então isso é um adultério espiritual. E ele está falando de crente. Para crente, certo? Então, uma pessoa pode ser salva e eles acreditam em Cristo e a morte do Calvário e a ressurreição para salvá-los do pecado. Mas posicionalmente eles são filhos de Deus e estão certos 100% justificados. Mas dentro da sua condição, eles casaram-se, se uniram com a lei e para a obra da lei como meio de ser vitorioso contra o pecado, de ser santo diante de Deus, ser justo diante de Deus. E isto em si mesmo é um adultério espiritual. Na verdade, é você ser infiel para o seu marido Jesus. Sabe, num relacionamento de casamento, quando dois filhos de Deus se casam com Cristo, somos casados com Cristo. Certo, você verdade. entra em aliança com Ele, numa essência, uma aliança de casamento. E nesta aliança de casamento, Ele tem tudo que nós precisamos como filhos de Deus. Na verdade, tudo que nós precisamos. E muito mais do que a gente precisa é encontrado em Jesus. Certo, verdade. E os benefícios do que Ele fez por nós na cruz. Tudo que nós precisamos está nele, para salvação e para nosso dia a dia, nossa vida cristã e santificação. E o adultério espiritual vem para o Filho de Deus quando ele se enxerga autossuficiente para a sua salvação. Mas então você se une ou você é infiel ao Senhor no processo da santificação e você se une com a lei e obras. E pode até ser coisas boas, como falamos aqui várias vezes. Podem ser as obras das disciplinas cristãs. Aquilo que era bom me enganou, Paulo falou. Certo, em Romanos 7. E podem ser até as disciplinas cristãs, mas o crente está fazendo, acreditando que fazendo estas coisas, eles estão certos diante de Deus no nível de santificação. Pois é. E este fazer essas coisas é o meio pela qual você tem a vitória contra o pecado. Isso em si mesmo é uma ofensa contra o sangue de Jesus. Certo. Isso em si mesmo é dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para lidar com o meu pecado como filho de Deus. Foi suficiente para me trazer, mas não foi o suficiente para me manter. Isso é adultério espiritual. Você não concorda que os primeiros 4 versículos do capítulo 7 de Romanos fala sobre crentes que são infiéis a Cristo, infiéis a Ele, como um esposo sendo infiel à sua esposa, ou esposa infiel ao seu esposo. E como Jim leu, acho que foi no nosso outro programa, eu acho, estamos casados com Cristo. Nós, como crentes, estamos casados com Ele. Quando olhamos para qualquer coisa, não importa quão boa é aquela outra coisa, como você disse muito bem, para nos dar vitória nessa vida, vivendo por Deus, e ignoramos o que Ele fez na cruz, isso é adultério espiritual. E a pergunta é aqui, essa pessoa pode ser salva e ao mesmo tempo viver em um estado de adultério espiritual? Sabe, eu acredito, é claro que eles podem ser salvos e eles podem continuar a ser salvos. Não quer dizer que Deus lida com o indivíduo, cada um de nós individualmente. Eu acredito que é neste nível que esse indivíduo está vivendo pelas suas obras como meio de justiça. Para este nível é que esta pessoa está colocando a sua salvação em risco. Porque quanto mais você confiar em si próprio, mais do que... É isso que eles fazem, isso que você está fazendo. Você está colocando a sua confiança em si próprio. E quanto mais você coloca a confiança em si próprio, mais e mais, na verdade, você está se colocando numa situação perigosa espiritual. Certo, verdade. E não importa que tipo de reputação a pessoa possa ter.
A pessoa pode ter uma reputação que eles são pessoas que vão para a igreja e grandes pessoas morais, eles entregam para caridade, são pessoas maravilhosas do lado de dentro. Deus está olhando para o coração. E quanto mais você, na verdade, confiar em si mesmo, mais e mais, isso vai te colocar, e esse indivíduo, num lugar perigoso em relação à sua salvação. Você não concorda que se esse crente não entende a cruz de Cristo em relação à santificação, isso aí que você está mencionando, como vivemos por Deus diariamente, como vivemos essa vida, se ele não entende isso, automaticamente está em um estado de adultério espiritual? Sim, completamente. Então tá. Na verdade, é como um padrão, né? Assim, o crente pode estar fazendo completamente debaixo da ignorância. Ele pode acreditar que isto é o caminho. Todos nós já estávamos nessa posição, nesse acampamento, assim, onde a gente pensou que a gente estava fazendo o que era certo. Eu sei que eu fiz isso muito, muito na minha vida. Eu acreditava que fazendo as disciplinas cristãs, que isto era o meio pelo qual Deus me deu a graça. Então você entende? Para viver a vida cristã, não para a salvação, mas para viver a vida cristã, eu pensei que era pelas minhas obras. Você entende que se você estiver certo, que esse crente precisa entender, e eu acredito que esse é o caso, eles têm que entender a cruz de Cristo. Não só em relação à salvação deles, mas à santificação também. Esse sendo o caso, então quer dizer que 99, quase 100% do mundo cristão hoje está vivendo em um estado de adultério espiritual, porque eles não entendem a cruz. Certo. Se você for adiante e olhar cuidadosamente Romanos 7, de 1 a 4, a descrição lá não é um homem que deixa sua esposa e casa com outra mulher. Isso aí. A ilustração é a ideia de uma mulher que é casada com um homem, enquanto ela está casada com ainda casada com ela vai e casa com o segundo homem. Isso aí. Então a ilustração aqui é exatamente o que o Bob falou, que o perigo é sem ver, sabe, essa pessoa que está tendo adultério espiritual, não tem intenção nenhuma de deixar a Cristo. Na mente dele, ele não está deixando Jesus. Isso. Ele só está fazendo o que eles pensam que é certo para que esse relacionamento fique melhor. E o que eles estão fazendo eles estão falando, Jesus não tem tudo que eu preciso, então eu vou daqui, desse lado, eu vou casar com outra pessoa. Esta é a ideia do adultério espiritual, aonde a gente diz que a gente confia em Jesus, queremos continuar casados com ele. Eles não estão divorciando primeiro, não é isso que estão fazendo. É a ilustração, e às vezes a gente perde isso. A gente acha, não, você está falando do primeiro marido morreu. Não, estuda um pouquinho mais adiante. A ideia toda é essa pessoa pegar um segundo esposa, não eliminando a primeira. E isto é um adultério espiritual. Então que tipo de destruição isso criaria em uma casa no natural? Não ia trazer o mesmo estrago, caos na mente de Deus? Bem, mais uma vez, deixando a fé exclusiva em Jesus e o que ele fez por nós, colocando a sua fé em alguma outra coisa para viver a sua vida cristã, é o único pecado que traz o avivamento da natureza pecaminosa. E você acha que isso ira a Deus? Bem, olha, eu acho que qualquer pessoa que já foi bem clara no segundo casamento, sem querer, fica triste. Sabe, para falar no mínimo, estamos lidando com a ira de Deus aqui, mostrada de tal maneira que o homem vai experimentar o poder da natureza pecaminosa reavivada. Nosso tempo está acabando, mas é o que você falou. Não é a pessoa divorciando do esposo, se você quiser usar esse termo, e se casando com outra pessoa, o esposo morrendo, se casando com outra pessoa. É uma pessoa fazendo o oposto. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.